lá dentro da ferramenta, institutodoecommerce.com.br/webinar, tem um linkzinho, um banner ali, se você quiser conhecer um pouquinho sobre o Instituto do E-Commerce, que é uma espécie de escola para quem quer começar a vender online, ou para quem já tem um projeto em andamento e precisa refinar um pouco os conhecimentos. Como eu estive com problema de voz nas últimas semanas, eu acabei não adicionando novas videoaulas, mas a partir de amanhã a gente já vai ter novas videoaulas lá no Instituto do E-Commerce. E também eu sempre faço aqui a propaganda do livro Vender na Internet, Por Onde Começar, que é um excelente manual para quem ainda não começou a montar a sua loja virtual, está começando a montar agora. Tem algumas informações aqui que são interessantes, são boas para que você comece do jeito certo, não gastando dinheiro do jeito errado, algumas dicas sobre plataforma, dicas sobre e-mail marketing, dicas sobre estrutura de logística, dicas sobre pós-venda e tudo mais, tá? Bom, hoje nós vamos falar a respeito de uma dica interessante para que você possa vender mais a sua loja virtual. E eu coloquei aqui até como no título, cuidado com prateleiras empoeiradas. Primeiro deixa eu mandar aqui um abraço para o Emerson e para a Érica, que eu conheci lá em Jundiaí, há algumas semanas atrás, quando eu estive lá fazendo uma palestra, um evento muito legal lá, e conheci eles quando eles foram lá comprar o livro. Já vou aproveitar então, já que eu lembrei deles aqui, né? Eles estão online assistindo também, até mandaram uma pergunta que a gente vai responder também. É o seguinte, o Instituto do E-Commerce, ele funciona como um portal de conteúdo exclusivo com videoaulas. Só que o acesso ao Instituto do E-Commerce, ele é pago. É através de assinatura mensal. Mas eu comecei essa semana uma promoção, que vai ser divulgado na mídia aí também agora, que se você comprou o livro, Vender na Internet, Por Onde Começar, você pode ganhar 1 ano de acesso grátis ao Instituto do E-Commerce, tá? Você deve fazer o quê? Faça uma foto sua segurando o livro, poste lá no Facebook com a hashtag Vender na Internet. Para facilitar, me marca na foto também, para que daí fique mais fácil de eu localizar essa sua postagem. Poste ele como público, claro, né? Para que o público todo possa ver. E eu vou entrar em contato com você para pegar o seu endereço de e-mail e eu vou te cadastrar no Instituto do E-Commerce para que você tenha acesso durante 1 ano gratuitamente ao Instituto do E-Commerce, ok? É bem legal, lá praticamente não tem texto, é tudo em videoaula, lá tem dezenas de videoaulas para os mais diversos momentos em que você tem no teu projeto de e-commerce, seja do planejamento até quando você já está vendendo há algum tempo e precisa melhorar nas vendas, ou se você dá suporte a um lojista online, você quer aprender como inserir Google Analytics no seu site, se você quer ver como cria uma conta no Google Analytics, enfim, algumas ferramentazinhas lá também tem para o pessoal que coloca mais a mão na massa. Então, para cada fase do seu projeto tem lá um espaço no Instituto do E-Commerce, e se você postar uma foto com o livro Vender na Internet, Por Onde Começar, coloca lá a hashtag Vender na Internet e me marca na foto, no post, que daí fica mais fácil de eu localizar e eu vou fazer contato com você para te dar o acesso gratuito durante 1 ano, então, para o Instituto do E-Commerce. Você vai fazer uma economia aí de em torno de 720 reais, mais ou menos. Quase 720 reais você vai ganhar de brinde, porque é o valor de uma assinatura anual do Instituto do E-Commerce, tá? Então tá, joia. Vamos lá, eu vou começar respondendo perguntas e conforme elas forem aparecendo aqui, eu vou interromper o assunto sem problema nenhum, porque normalmente elas não são muitas, e eu vou respondendo, tá ok? Deixa eu só recarregar a página aqui para eu ver. Vamos lá. O Emerson mandou uma pergunta aqui. Como deixar seu site em primeiro lugar nas pesquisas? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Emerson, basicamente tem 2 formas. Uma delas é pagando, tá? Para deixar o teu site em primeiro lugar nas pesquisas. A primeira forma é pagando.
através de Google AdWords, anúncios no Google. Você se cadastra lá, cria uma conta no Google AdWords, cria uma campanha e você vai pagar para estar aparecendo na primeira página, em primeiro lugar. E outra forma é você sendo, o teu site sendo o mais relevante para a pesquisa. O que significa isso? Com o tempo, se você tiver bastante conteúdo no teu site, principalmente, e muito acesso no teu site, e as pessoas costumam ficar muito tempo no teu site, o Google vai entendendo que o teu site é relevante para o público. Então, quando alguém pesquisa determinada palavra-chave, o teu site aparece e a pessoa clica no link do teu site lá no Google e permanece e navega durante bastante tempo no teu site ou na tua loja virtual, faz checkout e tudo mais, não fecha ou não sai para entrar em outro site muito rapidamente, significa que o teu site está tendo uma boa aceitação do público. Então, quanto mais pessoas acessarem o teu site, por mais tempo, navegarem mais páginas, o Google vai te ranqueando, vai te colocando no ranking e vai entendendo que o teu site é mais relevante. Então, quanto mais relevante o teu site for se tornando, mais para cima ela vai aparecer. No começo, quando você lança um site, na primeira vez que o teu site é indexado, muito provavelmente vai estar lá, talvez pela 15ª página do Google, dependendo de quais são as palavras-chave e como é que você trabalhou também o SEO, né? A parte de otimização para mecanismos de busca no teu site. Mas, inicialmente, costuma, com palavras-chave mais genéricas, aparecer lá pela 15ª página no Google, a palavra-chave seja justamente o nome do teu site. Então, uma das dicas é que o teu site também tenha um nome, ou um domínio que seja um nome muito sugestivo. Conforme as pessoas forem acessando, você vai subindo no ranking ou vai descendo, tá? Se a pessoa, por exemplo, se você tem um site que fala sobre ciclismo, e alguém digitar lá no Google ciclismo, e por algum motivo chegar lá no teu link da tua página, clicar lá e for para a tua página, e logo, tipo, não encontrou o que queria lá, fechar e partir para outra, voltar e abrir uma outra pesquisa, você vai descendo no ranking de relevância, tá? Ou se a pessoa acessou e o Google entendeu que pelo tempo e pelas páginas que você navegou foi relevante demais o conteúdo, você vai subindo no ranking. Na verdade, ser o primeiro é uma coisa que normalmente leva muito tempo. Uma coisa que as pessoas fazem para agilizar esse processo, porque quando você lança um site, ninguém sabe que o teu site existe, é começar fazendo anúncios pagos e também começar divulgando muito nas redes sociais, em todas elas, para que tenham os primeiros acessos e essas pessoas também fiquem bastante tempo no site. É legal você colocar também o código do Google Analytics no teu site, porque também é uma forma do próprio Google estar rastreando a navegação dos visitantes no teu site e também facilita para eles ranquearem o teu site. Então, é coisa de tempo, às vezes tem que pagar para começar esse processo. Geralmente, sites com bastante tempo já, e que são de conteúdos bastante específicos, é que conseguem ficar na primeira página, tá? Ainda depende também de quais as palavras-chave que são digitadas pelo público, tá? Que pesquisa. Então, realmente, o Google cria um ranking de relevância para o teu site. Quanto mais relevante para aquele assunto pesquisado, mais para cima vai estar o teu site ou mais para baixo, tá? Ou se não, pagando anúncios pagos, Google AdWords, então você vai aparecer obrigatoriamente na primeira página. É uma boa forma de começar, de trazer os primeiros visitantes e começar a aparecer na primeira página e tudo mais, tá? Bom, vocês que estão online na ferramenta, no institutodoecommerce.com.br/webinar, se quiserem mencionar lá, se vocês tiverem uma loja virtual e quiserem colocar o link lá nos comentários, e tem um lugar ali, digite seu comentário, para quem está pela primeira vez, você pode fazer perguntas ali em tempo real, tá? Você pode fazer comentários, pode comentar, pode perguntar em tempo real, e conforme eu for falando aqui e forem chegando esses questionamentos, eu vou interrompendo e vou fazendo o atendimento dessas perguntas, dessas dúvidas, ok? Vamos lá. O tema de hoje, então, prateleiras empoeiradas. Cuidado com as prateleiras empoeiradas.
há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, eu morava numa cidade grande, e não sei se toda cidade grande é assim, mas eu lembro que a gente ia habitualmente em supermercados ou mercadinhos, mercearias de bairro. E uma das coisas que eu percebia nessas mercearias é que muitas vezes muitos produtos tinham poeira em cima. Os enlatados, por exemplo, você encontrava lá, principalmente alguns produtos que a gente sabe que não tem tanta rotatividade. Por exemplo, vamos lá, um vidro de azeitonas pretas, né? É muito comum ter uma camada grossa de poeira em cima, porque não era muito o hábito de consumo do pessoal na localidade, provavelmente, né? Isso já estava ali há muito tempo. É claro que como é uma conserva, aquilo dura vários anos, e pelo fato de ter poeira em cima, o produto não deixou de ter a sua validade, continuava sendo bom para o consumo, mas é repugnante você passar no mercado e você ver poeira em cima dos produtos. Primeira coisa, você chega à conclusão de que as pessoas não compram nesse mercado, ou que esse produto não tem uma boa aceitação, talvez a marca não seja boa, talvez a qualidade não seja boa, alguém comprou uma vez, nunca mais comprou, ou tem avisado para os amigos, não compre porque isso não é bom. Ou seja, um produto empoeirado, uma prateleira empoeirada no supermercado, significa falta de rotatividade, ou falta de movimento, ou que aquilo não tem uma boa aceitação, que aquilo não é bom. Uma péssima coisa você encontrar uma prateleira ou produtos com poeira em cima num supermercado. A mesma coisa acontece com uma loja. Quando você vai numa loja, você encontra, se você for comprar, digamos que calçados, e você olhando na prateleira assim, você já vê que tem alguns que estão com muita poeira em cima, ou a caixa está com muita poeira em cima, você chega à conclusão, nossa, esse sapato que deve estar, sei lá, 10, 15 anos aqui nesse depósito, possivelmente não agradou o público, né? Deve estar muito fora de moda, é coisa muito antiga, eu não quero. Você sempre quer estar mais atualizado. Então causa realmente um pouco de repulsa a percepção de produtos ou prateleiras empoeiradas no comércio convencional. E por incrível que pareça, esse conceito de prateleira ou de produtos empoeirados também existe e é aplicável nas lojas virtuais. Por incrível que pareça, isso também pode acontecer, tá? Você imagina que com muito custo você fez uma divulgação, você pagou anúncios no Google, você fez uma boa divulgação nas redes sociais e tudo mais, e você começou a conseguir os primeiros visitantes para a tua loja virtual. Eles entram na tua loja hoje, dão uma olhada lá, a princípio acharam interessante, foram mais por curiosidade e tudo mais. Daqui a um mês eles acessam novamente e encontram tudo exatamente no mesmo lugar, os mesmos produtos em promoção, os mesmos produtos em destaque, os mesmos produtos sendo vendidos na mesma disposição, a mesma vitrine, tudo igualzinho, o site exatamente do mesmo jeito. Mas até aí tudo bem, não tem problema. Ele, de novo, não encontrou nada diferente e não comprou nada na tua loja. Se passa mais 1 ou 2 meses, ele resolve, não sei por que cargas d'água, mas você fica feliz com isso, e ele resolve voltar para a tua loja virtual. E quando ele acessa a tua loja, ele encontra de novo tudo exatamente como ele tinha visto há 2 meses atrás, há 3 meses atrás. Essa é a visão das prateleiras empoeiradas, ou dos produtos empoeirados, que acontece também nas lojas virtuais. Sites institucionais, sites informativos, eles só conseguem chamar a atenção do público quando eles têm algum tipo de dinamismo. Quando você consegue surpreender o visitante a cada nova visita. Cada vez que o visitante chega no site e vê alguma coisa diferente, ele estabelece para ele um prazo que provavelmente ele deve voltar porque ele vai ver novidades. Isso é interessante, ele vai criando um hábito de estar frequentando o teu site de acordo com o dinamismo do site. Um site institucional muito bonito, a pessoa normalmente vai lá, acessa uma vez, acha muito bonito, explora, né? Quer saber sobre a empresa e tudo mais, e fecha. Depois de algum tempo ele até pode ter a curiosidade, porque é um site que chama muito a atenção dele,
ele volta, como é um site institucional, normalmente ele não é muito dinâmico, né? Ele não tem muita informação que mude ou rotativa. As informações são as mesmas, são institucionais. Então a pessoa, embora ainda seja lindo e maravilhoso o site, continua igual. Então, por que eu vou olhar de novo, né? Então o visitante não vai voltar com frequência, por mais bonito que seja o site. Já os blogs com artigos, com novidades e com notícias, os blogs de conteúdo, eles têm uma grande vantagem. Normalmente eles são bastante dinâmicos. A frequência com que você alimenta um blog, você coloca novos artigos, novas informações, isso é uma dica que fica para o pessoal que tem loja virtual. Tenha também um blog dentro da loja virtual, tá? Isso é uma coisa bem legal. Facilita para o Google vir mostrar o teu site, né, nas pesquisas, porque você tem um conteúdo relevante lá dentro. Então, todo o conteúdo que você coloca no blog também é indexado pelo Google. Então, você vai conseguir mais visitas por ter um blog na loja virtual. E os blogs têm esse dinamismo, né? Cada dia, ou pelo menos semanalmente, dependendo do tipo do blog, novos assuntos são postados. Então, se a pessoa entra num dia e vê determinados assuntos que são relevantes para ele, no dia seguinte ele entra, ele vê outros assuntos que também são relevantes, ele acaba deixando o site como sendo até uma página favorita ou de acesso diário. Um exemplo disso que eu vou falar para vocês, eu, por exemplo, eu tenho o hábito de ter um site aberto aqui durante todo o dia, durante o meu expediente de trabalho, que é o portal do Terra. Eu tenho esse hábito desde o ano de 2004. Desde 2004, então já tem aí 12 anos que eu faço isso, tá? Por quê? Porque o conteúdo do Terra, ele é tão... Assim como outros, o UOL também tem isso e vários outros, mas eu comecei com o Terra por ser cliente do Terra na época, nos anos 90, no final dos anos 90, quando o Terra acabou sendo um provedor de acesso de internet, né? Então, era o Portal ZAS antigamente, que se transformou no Portal Terra. E é tanto conteúdo atualizado com tanta frequência, de minuto em minuto, que eu deixo a página aberta e de tempos em tempos eu dou um cliquezinho lá e ainda aparece uma notificação, né, de que tem novas notícias ali que eu não vi ainda, não visualizei. Então eu estou o dia inteiro atualizado com as coisas, porque como o site, como o portal tem atualização praticamente a cada minuto, eu vou dizer para você que talvez a cada 20, 30 minutos eu dou uma olhada no portal Terra, tá? Então, a mesma coisa é um blog de conteúdo. Se você atualiza o conteúdo do teu blog diariamente, é provável que você vai criar um hábito de visita diária no teu site nos visitantes. Se você atualiza semanalmente, você vai acabar criando o hábito de esses visitantes acessarem uma vez por semana. Se você atualiza uma vez por mês, você vai criar um hábito no teu visitante de acessar somente uma vez por mês, só que um mês é um período muito grande. Você acaba não criando um vínculo, você acaba não criando uma relação. Então, se você leva um mês para atualizar o teu blog, muito provavelmente o visitante vai esquecer e só vai visitar daqui a 4, 5 meses. E como ele vai encontrar só talvez 4 ou 5 postagens ou artigos novos, porque você só atualiza uma vez por mês, depois pode ser que ele passe anos sem nunca mais visitar o teu site. Então é muito importante que você crie o hábito de atualizar, se você tem um site de conteúdo, com a menor frequência, com a maior frequência possível, né, no menor intervalo possível, ou se você tem uma loja virtual, ainda que você não tenha um blog, que você tenha o hábito de estar promovendo alterações na loja virtual na maior frequência possível. É claro que não precisa ser diariamente isso aí, tá? Eu vou dar umas dicas para você nesse sentido, mas você tem que promover alterações na tua loja virtual de acordo com a frequência com que você quer ser visitado. Isso é uma coisa bastante interessante que as pessoas não levam em conta, tá? Essa é uma teoria que eu estou até colocando aqui no próximo livro que a gente vai lançar posteriormente no final do ano, tá? Vai ser o volume 2 do Vender na Internet. Esse aqui é o Vender na Internet por onde começar, e o próximo volume, acho que só vai mudar a cor da capa, e vai ser Vender na Internet porque minha loja não vende, tá?
bem interessante também, para quem já tem a loja virtual e não está conseguindo vender. Bom, tem um comentário aqui do Emerson. É verdade que determinadas cores chamam atenção no site? É verdade, Emerson. Determinadas cores, as cores, na verdade, eu tenho um livro aqui que fala sobre isso, e eu até vou fazer uma resenha desse livro lá dentro do Instituto do E-Commerce, tá? É um estudo aprofundado das cores, a reação, como as cores influenciam nas pessoas, tá? Então existem cores mais apropriadas, inclusive para quem vende, tá? Para determinado tipo de público, algumas cores são mais adequadas do que outras, tá? Algumas cores afugentam o público, outras atraem, outras trazem a vontade de consumir. As cores são também muito importantes e tem a ver com isso que eu estou falando hoje, sim, tá? As cores no site, eu vou mencionar isso também, tá? Então nós vamos ver aqui algumas... antes de eu seguir aqui, uma coisa tem que ficar bem clara, eu gostaria que vocês não fizessem confusão. Algumas coisas na loja virtual precisam se manter quase que perpetuamente no mesmo lugar, tá? São coisas que são padrão. A logo, quase sempre, o lugar dela é lá em cima, né, no topo e na esquerda. O ícone do cesto de compras quase sempre é no topo e na direita. O menu de navegação quase sempre, né, pelo menos o institucional, o principal, normalmente ele é horizontal lá no topo também, tá? Então, os banners promocionais normalmente estão em cima. Então, tem algumas coisas que praticamente não devem ser mudadas de lugar, tá? Então, existem coisas que são padrão. Eu vou falar aqui exatamente o que é que se pode mudar de lugar, sem afetar também a legibilidade e a ergonomia no site, tá? Então, não é realmente, vou mudar o site toda hora, não é bem assim, tá? Vou mudar a logo, não é essa a questão. Eu vou fazer alguns comentários aqui, vai dar uma dica para você. Bom, primeira dica são as mudanças ou as atualizações que você deve fazer na vitrine de produtos, tá? O que é vitrine de produtos? A vitrine de produtos é o que aparece, são os produtos em destaque na tua página inicial. Quando você entra na loja virtual, a primeira página, logo depois dos menus e tudo mais, aparecem normalmente os banners promocionais e tal, e logo abaixo nós temos ali, então, os primeiros destaques, os produtos ou categorias em destaque. Essa é a tua vitrine, tá? É o primeiro ponto onde batem os olhos do consumidor, tá? Então, essa vitrine não pode ser estática, tá? Ela não pode ser estática. Eu tenho alguns clientes que trabalham com centenas ou milhares de produtos diferentes cadastrados no site, e às vezes eu acabo até implantando para facilitar, quando é muita coisa, para facilitar a vida desse meu cliente, eu acabo implantando um sistema que automaticamente ele faz uma rotação nos produtos em destaque. Então, o que acontece? A gente deixa estabelecido que são destacados 10 produtos, por exemplo, na página inicial. Mas o lojista, ele assinala pelo menos 30 ou 40 produtos que ele quer destacar lá do seu estoque. E o que acontece é que cada vez que o visitante entra no site, essa vitrine ela é sorteada, né? A ordem é sorteada e os produtos aparecem em ordem diferente. Produtos que não apareceram na primeira vez aparecem na segunda e vice-versa. Então, cada vez que você entra, você vê uma disposição diferente na vitrine, tá? Por que é importante mexer na vitrine com certa frequência? Eu trabalhei um bom tempo, quando comecei profissionalmente, como office boy. Acho que essa é uma expressão que ainda se usa, alguns chamavam de contínuo ou estafeta, né? Aquele que sai nas ruas assim para fazer serviços de banco e tudo mais. Eu trabalhava numa agência bancária como um office boy. Então, todos os dias eu caminhava a pé pelo centro da cidade e tinha alguns percursos que praticamente eram obrigatórios para mim, porque tinha algumas rotinas, alguns lugares que eu visitava com muita frequência, rotineiramente.
Uma das coisas que me chamava atenção, e talvez você vai concordar com isso também, se você tem uma rotina de passar em determinados lugares, é que algumas lojas tinham vitrines muito bem feitas, muito bem elaboradas, que chamavam bastante atenção. E quando você passa diariamente na frente de uma loja e vê a vitrine sempre do mesmo jeito, por mais bem arrumada que ela esteja, ela já passa desapercebida, porque você gravou aquela disposição, aquela imagem, aquele layout na tua memória. Então você pode passar diariamente na frente daquela loja que você não vai mais virar o rosto para olhar a loja, ou o que tem dentro, ou até a vitrine. Você vai perdendo o interesse porque você já fotografou aquilo já está gravado na tua memória, já marcou uma trilha no teu cérebro, e isso não te chama mais atenção. As mudanças chamam atenção. As mudanças chamam atenção. Então o que acontece? Todo dia você passa na frente da loja. No dia em que o lojista promove uma mudança na vitrine, você pode perceber que você é levado a olhar para a vitrine. Tá? Quem passa de carro é um pouco mais complicado isso, mas para quem anda bastante a pé, como era o meu caso, ainda faço bastante isso. Eu moro numa cidade bem pequena de interior, e eu moro bem no centro da cidade, e então, morando no centro da cidade, tudo que eu preciso fazer, praticamente eu posso fazer a pé. Então isso é uma coisa que eu ainda tenho hoje. Quando eu passo na frente de determinadas lojas, me chama a atenção as vitrines. E eu percebo que alguns lojistas mudam a vitrine uma vez por mês. Outros mudam semanalmente. Vejo que, mesmo que inconscientemente, eu tenho essa percepção. Tá? E a mesma coisa acontece nas lojas virtuais. A frequência com que você faz alterações na tua vitrine também vai fazer com que as pessoas se sintam motivadas a acessarem de novo para ver novidades, mudanças de novo. Isso chama atenção. Eu vou olhar de novo. Tá tudo igual? Ah, não, então isso aqui eu já vi. Ah, tá diferente? Opa, então talvez tenha outros produtos, talvez um produto que eu queira esteja aqui em promoção, tudo mais, ou tem algum produto que eu não tinha visto ainda, uma novidade, vou ficar conhecendo. Então é muito importante que você promova bastante alteração na tua vitrine, tá? Para que os destaques não sejam sempre os mesmos, tá? Quando a gente fala de vitrine, aí você já pode saber, você deve mudar também os banners, né? De tal forma que o site tenha realmente um impacto, né? Cada vez que o visitante chega lá, ele vê coisas novas, e ele vai percebendo a frequência com que o lojista faz isso, e ele vai vai criando um hábito também de determinada frequência acessar o site. Veja bem, lojista, você ou empreendedor, talvez você não tenha loja ainda, coloque uma coisa na tua mente. 1% das vezes, às vezes até 200 visitas, sai uma venda. É um pouco diferente, porque como no comércio eletrônico não tem o constrangimento de você ter que entrar numa loja, pedir informação, no comércio eletrônico é tudo tão prático que eu posso abrir várias abas aqui com lojas virtuais diferentes e olhar tudo sem perder muito tempo, sem nenhum constrangimento de sair e não comprar. Na loja física a gente sente um pouquinho mais constrangimento e já entra para comprar. Mas no comércio eletrônico não funciona assim. A curiosidade é uma das coisas que impera no comércio eletrônico. Então veja bem, quanto mais frequentemente os visitantes entrarem na tua loja virtual, maior vai ser a chance de você vender. Você está entendendo? Você precisa criar uma frequência de visita, um hábito de frequentar a tua loja virtual. Tá? Faça mais ou menos a conta aí de que você precisa fazer com que o consumidor ele visite o teu site 100 vezes para fechar um pedido. Então crie nele um hábito, transforme a tua loja virtual em alguma coisa tão relevante para ele, de forma que ele tenha o interesse de olhar uma vez por semana lá na tua loja virtual. Tá? Se ele fizer isso, poxa, quanto tempo ele vai levar? Ele vai fazer isso 4 vezes por mês, ele vai levar 2 anos para fazer uma compra. É lógico que quando a gente fala de 100 visitas para uma venda, a gente fala daí uma multidão de pessoas, né, que entram só para bisbilhotar. Quando você já tem um visitante fiel no teu site, que visita com frequência, a frequência da compra não é assim tão pequena. Ele vai olhar 100 vezes para comprar. Tá?
Muito pelo contrário, se você usar os artifícios corretamente, você vai acabar aproveitando a frequência com que ele visita e você vai ter sempre alguma coisa nova que ele vai se interessar e você vai acabar fidelizando ele, ele vai acabar comprando com você. Mas digamos que você tem que oferecer, que você tem que mostrar a tua loja virtual, que a pessoa tem que visitar 10 vezes a tua loja virtual para fechar um pedido. Então faça a conta. Se você fizer uma alteração relevante por semana, vai levar um pouco mais de 2 meses para o teu consumidor fazer uma compra. Tá? Então, veja, isso é importante. Tem gente que monta uma loja virtual, e eu falo isso porque eu tenho mais de 150 clientes hoje no meu portfólio. Bem mais de 150. Quando 150 eu parei de fazer a conta, não compensa mais eu fazer o levantamento, que dá muito trabalho. Eu não tenho numa planilha, eu tenho, na verdade, os projetos aqui numa ferramenta, e eu tenho clientes que faz 2 anos que estão com a loja lá. Nem os preços foram mudados, tá? Só para vocês terem uma ideia, já aconteceu de um cliente me ligar desesperado, puxa, é que eu não atualizei mais a minha loja virtual, acabei de fechar uma venda, o cara comprou 40 itens, e só que o preço não é aquele, como é que eu faço para não aceitar a compra dele? A pessoa está 2 anos sem atualizar o preço, sem atualizar estoque. Sabe, são coisas assim que, porque não estava vendendo porque nunca atualizou também, nunca investiu tempo. A loja virtual exige tempo, sim, não pense que é você criar lá um site e deixar que isso vai ficar vendendo automaticamente. Não vende automaticamente, você tem que trazer o público para lá e você tem que fazer com que ele crie o hábito de estar olhando a tua vitrine. Se você tiver vitrines muito boas, você vai acabar muito boas e com boa rotatividade, você vai aumentar realmente a frequência com que os consumidores visitam o teu site e a probabilidade de venda vai aumentar significativamente. Então, muita atenção em ficar alterando, melhorando e atualizando sempre a vitrine de produtos, os produtos que estão em destaque lá na página principal. Até fiz uma anotação aqui, assim como funciona como na loja física, né? Você tem lá o consumidor que passa diariamente num lugar, e se você faz uma alteração na loja, que seja significativa na vitrine, isso chama a atenção, desperta a atenção de quem está transitando lá, e ela pode se sentir motivada a entrar na loja para fazer uma compra. A diferença no comércio eletrônico é que você tem que promover essas alterações, e você tem que fazer com que a pessoa veja a alteração, porque no comércio eletrônico, tipo, a pessoa dificilmente entra por acidente na tua loja, ela não passa obrigatoriamente na tua loja virtual, você está entendendo? A pessoa tem que buscar o teu endereço. Então, se você desperdiçar essa oportunidade rara de ter alguém passando pela loja virtual, né, tendo sempre o mesmo layout, as mesmas informações, a mesma vitrine, você está desperdiçando tudo o que você tem, todas as chances que você tem de vender. Então, não perca a oportunidade. Uma outra coisa que você deve tomar muito cuidado é com as promoções, tá? Muito cuidado com as promoções. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela para mostrar para você aqui. Deixa eu achar aqui a minha tela. Então, aproveitar para beber uma água aqui, porque a voz não está muito boa. Promoções são importantes, a gente já teve um hangout falando desse assunto. Só que algumas pessoas têm o hábito de criar uma promoção na loja virtual e deixar essa promoção lá 2, 3, 4, 5 meses e acha que está fazendo muito pelo fato de ter uma promoção lá ativa. Não é assim que funciona, tá? Os grandes lojistas dão sempre algumas dicas para a gente. Se você quer ter uma ideia, eu entrei aqui no site da Americanas.com, veja que eles estão aqui com uma promoção que chama-se o Saldão de Junho, tá? É o Saldão de Junho. Então eles têm um saldão, eles têm um grupo de produtos que entram com descontos a partir
de, se não me engano, a partir de 20%, até 80% de desconto. Então, mensalmente, as lojas americanas no site, eles criam novas promoções com o chamado saldão do mês, e sempre mudam os produtos. Por exemplo, de 1.599 por 1.149. Veja que alguns não tem tanta diferença, outras têm bastante diferença. 2.999 por 1.899, veja uma diferença bem grande. Tá? Então, alguns produtos têm uma diferença muito grande no preço, né? Outras nem tanto. Mas, enfim, tá? Essa é a estratégia. Algumas nem têm diferença no preço, mas outras têm e são diferenças relevantes. Aqui, por exemplo, quase 700 reais aqui, ou 700 reais de desconto, tá? Então, o que acontece? Se forem sempre essas ofertas, americanas já sabem. Pessoas que não têm interesse na TV, não têm interesse nesse notebook, não têm interesse nesses equipamentos aqui. Mas daqui a um mês eu sei que vai ter um novo saldão. Eu sei que todos os meses tem um saldão. Então, mensalmente eu entro aqui no site das lojas americanas para ver o que está no saldão. Porque o que eu quero comprar, digamos que seja um determinado celular, um smartphone. E eu tenho a expectativa de, em algum momento, aquele modelo de smartphone que eu tenho em mente entrar no saldão. Você está entendendo? Então, você deve criar promoções que são temporárias e não deixar lá o teu produto numa determinada promoção durante um tempo indeterminado. Quando você deixa por muito tempo um produto em promoção, para o consumidor, isso deixa de ser promoção e passa a ser o preço efetivo do produto. Tá? Passa a ser preço, não é mais promoção. Uma promoção, uma oferta, normalmente tem um caráter temporário. Tá? Ou enquanto durem os estoques, desde que não seja muito no estoque, né? Porque se você deixar 2 meses, a promoção também não é bom, né? Então, as promoções devem ser sempre revisadas, sempre novas promoções. Se você entrar eu vou entrar aqui, deixa eu só ver aqui, ó, por exemplo, Festival de Telefonia, do Magazine Luiza, tá? Poxa, eu acabei de falar que eu tenho interesse em comprar um smartphone. Veja bem, todo o site com até 15% de desconto, ok. Mas no Festival de Telefonia, frete grátis, até 12% de desconto. Olha aqui, ó, até 50% de desconto na garantia estendida, 12% de desconto e ainda 12 vezes sem juros. Então, além do desconto que normalmente é para pagamento à vista, tá? Nós temos aqui o frete grátis para telefonia. Então, aqui estão os aparelhos, né? Então, é uma oferta que ela é direcionada a um público, a um determinado produto, e essa oferta aqui não vai ficar muito tempo, tá? Se você entrar no site do Submarino, por exemplo, eu vou entrar agora que eu vi que está um pouco lento o site, tem um botãozinho, você pode olhar lá, quando você entrar mais ou menos por aqui nessa área, o site Submarino é até mais parecido com o da Americanas, é do mesmo grupo, né? Tem um botãozinho mais ou menos nessa posição aqui, escrito UOL. Se você clicar aqui, ou alguma coisa assim, se você clicar aqui, você vai ver quais são as promoções do dia, tá? Então, promoções, olha aqui, ofertas do dia, só hoje, tá? Super ofertas especiais do saldão, clique e aproveite. Talvez sejam esses mesmos aqui. Ó, tem 27 horas com essas ofertas aqui, olha só. Esses são os preços. Não são os mesmos produtos, não. São só 4 produtos que são a oferta do dia. Tá? Isso aqui é uma coisa relevante. Tá? Se eu sei que tem oferta do dia e o produto que eu tenho em mente não está aqui, de repente eu não vou comprar ele hoje. Ok que eu não vou comprar hoje. Mas talvez eu volte para dar uma olhadinha amanhã, porque eu sei que se a oferta é do dia, talvez amanhã o meu produto esteja aqui, você está entendendo? Então é muito importante que você tenha uma rotatividade nas ofertas ou nas promoções que você tem na sua loja virtual. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se alguém já mandou alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, ou tiver até uma sugestão, você pode mandar, tá? Ali nos comentários do Hangout, eu vou estar passando aqui. Então veja que interessante. Oferta do dia. Se você entrar
no site das lojas americanas, cada dia, embora a logo vai estar aqui no mesmo lugar, isso aqui tudo vai estar no mesmo lugar, tá? Os botões vão estar no mesmo lugar, isso faz parte da ergonomia. O site do grupo Americanas está bem lento, Americanas, o Submarino também. Enquanto carrega aqui, vou falando de outras, mas você vai perceber que lojistas como Americanas, Submarino e outros têm uma rotatividade de ofertas muito grande, tá? Muito grande. Assim como Magazine Luiza também, né? Se a gente acessar o site, cada dia que você acessar o site, você vai ver novos banners aqui. Hoje é festival de telefonia, né? Então aparece aqui algumas promoções e tudo mais, porque hoje o foco deles é a questão da telefonia, mas semana da lavanderia também, olha só que interessante. Esses banners aqui, eles vão mudando, eles não são estáticos. Tá? No dia seguinte você vai entrar aqui, você vai ver outros produtos. A mesma coisa aqui, ó, mais desejados nessa semana. Só o fato deles terem isso aqui é automatizado, tá? Como eles têm lista de desejos no site, então os produtos que são mais assinalados pelo público na lista de desejos, automaticamente vão ganhando espaço aqui. Então, isso aqui faz com que eles não tenham que ficar trocando manualmente. Então, isso aqui já se torna dinâmico. Os mais vendidos também, conforme vai vendendo, os produtos mais vendendo vão sendo alternados aqui. Os mais vistos, né, o que o pessoal mais visualiza aqui, e assim por diante, além das ofertas do dia. Então, isso aqui, se você entrar, às vezes, durante o mesmo dia, no mesmo dia, se você for várias vezes olhar um site como Magazine Luiza, como Americanas, como Submarino, aqui está muito lento, não vai funcionar, você vai ver que esses banners são mudados, as promoções, a vitrine toda sofre alterações, o tempo inteiro. Então o que acontece? Isso faz com que o visitante entenda que ele tem que olhar esse site com uma certa frequência para não perder alguma coisa. Se ele tiver interesse em algum produto que não está aqui exatamente na promoção, mas talvez durante o dia, ou amanhã, ou depois de amanhã, no máximo, pode ser que ele esteja. Então, isso aguça a curiosidade e traz com mais frequência ele para o site. Então, a vitrine, tá? Isso aqui a gente pode considerar como sendo a vitrine da loja virtual, é a página principal, tá? Essa vitrine, ela deve ser atualizada com a maior frequência possível, tá? Ela deve ser bastante dinâmica para trazer também uma frequência maior de visitas no site do mesmo consumidor. Aqui é um outro exemplo da loja eFácil. Eles têm também aqui, deixa eu só, aqui ó, fora frio. Essa aqui é porque eu vou falar agora. Datas comemorativas ou estações do ano também são uma maneira de você aproveitar para promover algumas mudanças, algumas alterações no site e com isso trazer uma maior frequência de visitações. Por exemplo, aqui o eFácil está usando o tema do inverno, Festival de Inverno. O que você precisa para te aquecer nessa estação? Você vê que eles usam aqui o tema esse aqui na verdade dos flocos de neve, né? Isso que representam o frio, o inverno, tudo mais. Algumas lojas vão além disso, personalizam até mais com o tema inverno, tá? No Natal, por exemplo, aparece aqui um chapeuzinho do Papai Noel. Eu faço isso para vários clientes. Normalmente no Natal eles promovem essas mudanças. Na Páscoa, aí tem uma loja virtual e eu quero colocar um chapeuzinho, um bonezinho o chapeuzinho do Papai Noel em cima da minha logo. Então imagine aqui em cima do E um chapeuzinho vermelho, né, com um pompom branco, para deixar claro de que a loja está em clima de Natal. Sabe, você já passou na frente de uma loja e percebeu aquelas bandeirinhas coloridas, né, penduradas por toda a loja, aí você já sabe, tá em clima de festa junina. Ou aquele monte de confete colorido espalhado pelo chão, é clima de carnaval. Essas temáticas também podem ser aplicadas na loja virtual e você consegue atrair bastante atenção do consumidor quando você faz isso, tá? Essa loja aqui simplesmente usou o tema inverno para trazer
para tornar esse assunto relevante, e a pessoa, por exemplo, está procurando um aquecedor, ele não vai ter dúvida, festival de inverno, opa, possivelmente são produtos em promoção, e são justamente os produtos que eu quero, deve ter aqui alguma coisa interessante para mim, para o inverno. Uma cafeteira para o inverno, um umidificador de ar, uma ducha, né, uma aguinha quentinha e tudo mais, né, daqui a pouco uma torneira quente, uma adega de vinho, poxa, porque tem gente que gosta de vinho, né, no inverno, né, então uma adega de vinho. Então praticamente isso aqui é temático, tá, os vinhos também, então isso aqui é temático. Aí eu fico lembrando agora, por exemplo, da Viva Wines, né, o inverno deve ser assim um momento em que, Cristiane, deve ser um momento em que você aproveita para fazer, talvez dar uma personalizada no site, colocar alguma coisa lá referente ao inverno, né? Banner, ou até personalizar uma coisa na aparência que lembra do inverno, e nas propagandas que você faz, nas redes sociais, explorar bastante o inverno, né? Eu já vi que você faz algumas coisas assim, eu vi no Facebook, se não me engano, um banner que você colocou a respeito do inverno, acho que do clima frio, esse friozinho e tal, né? Então, o café quentinho. Então, veja que as lojas, os lojistas estão atentos a datas comemorativas ou a sazonalidade, ou as estações do ano. Eu vou entrar aqui numa outra... nós não estamos nesse momento em nenhuma data comemorativa que seja tão relevante, então eu não tenho um exemplo para mostrar para vocês. Mas quando Black Friday, por exemplo, você vai ver que as lojas virtuais ficam todas com cor predominantemente preta, tá? O Extra, o grupo do Extra, que é o mesmo de Casas Bahia, está agora com a 48 horas inacreditáveis, tá? É uma promoção por 48 horas. Então você vê que o site do Extra, ele é vermelho e branco. Hoje ele é vermelho e preto. Casas Bahia é branco com azul. Hoje ele tá o azul com o preto. Porque entraram na temática das 48 horas inacreditáveis, tá? Então, veja que eles fizeram promover uma alteração no visual do site, o site mudou o fundo, tá? Embora a gente tenha o branco aqui, porque essa aqui é a melhor forma de você mostrar realmente, tá? Fundo branco. Às vezes eu tenho clientes que me pedem, mas me faz um fundo cinza, ou me faz um fundo preto na minha loja. Eu sempre digo, olha, até o fundo, né, pode até ser preto, fundo geral, mas aonde está o produto, o ideal é que ele seja branco, porque o melhor contraste, o melhor conforto visual você oferece para o teu consumidor quando você tem um fundo branco, quando você tem o texto em preto, ou se não uma cor chumbo, né, um cinza escuro. Aqui a gente tem uma pequena variação quando posiciona o ponteiro do mouse. Então isso traz um contraste que é agradável aos olhos. Se esse fundo todo aqui, se não tivesse branco, se isso aqui fosse preto e só aparecesse a foto do produto e o texto em branco, por exemplo, ele é um pouco menos agradável. Então, nesse caso, até está sendo colocado preto no fundo aqui, simplesmente porque é o momento das 48 horas inacreditáveis. Tem até um ET aqui, mula sem cabeça, se não me engano. Tá? São coisas que até são colocadas aqui na arte do próprio site. É uma alteração na arte do site, tá? Para incorporar um tema, tá? Uma sazonalidade. Nesse caso, é uma promoção sazonal de 48 horas. Então, muitas vezes, você pode explorar uma data comemorativa, ou você pode criar uma data comemorativa tua, por exemplo, aniversário da loja. Alguns exemplos assim que o pessoal normalmente aproveita para personalizar o site são Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Black Friday, o aniversário da loja, o Dia da Independência, ou a Semana da Independência, Natal, né, Mês das Noivas, Dia dos Namorados, não sei se eu já falei, né? São datas, ou são fases, são épocas, o inverno, o verão, primavera, dependendo do segmento que você trabalha, você pode aproveitar para personalizar todo o ambiente da loja para que fique bastante chamativo, tá? Então, veja, 48 horas inacreditáveis, com até 80% de desconto, e foi mudado completamente o layout. Se você voltar depois dessas 48 horas aqui, você vai ver que isso aqui tudo é branco, tá? O site do Extra é todo em branco. Até por sinal, o livro Vender na Internet deve ter aqui no Extra. Até vai uma dica para você aqui, tá?
O livro Vender na Internet tem aqui no Extra. E eu acho que tem um preço muito especial se você ainda não tem. Não vou fazer propaganda agora disso aqui, deixa pra lá. Tá? Mas entenda aqui a temática, tá? Você pode personalizar a loja. Casas Bahia também fez isso, né? Também personalizou. Se a gente estivesse aqui no Black Friday, você vê com mais facilidade isso ainda. É unicórnio, não é mula sem cabeça, não. É um unicórnio que eles colocaram aqui. Que eu falei que talvez aqui fosse uma mula sem cabeça, porque é um ET, né? Mas não é uma mula sem cabeça, não. É ET e um unicórnio, né? Tipo, coisas inacreditáveis. A pessoa não acredita em ET, não acredita em unicórnio, você não vai acreditar nas ofertas que nós temos aqui. Né? São incríveis. Então, essa personalização é uma coisa bastante interessante. Assim como os lojistas da loja física personalizam a loja para chamar atenção, também a loja virtual pode ser personalizada, deve ser personalizada em alguns momentos, para chamar atenção. E é interessante que eles usam aqui uma coisa bastante importante, que é a questão da escassez, tá? Você tem um tempo limitado para fazer essa compra, você tem 22 horas e 50 minutos para fazer essa compra. Então a escassez é usada aqui como uma forma de te impelir, não, tem que comprar logo, porque senão eu vou acabar perdendo a oferta, né? Então mostrei para você aqui alguns exemplos de como as lojas, uma pena que a gente não está agora, por exemplo, numa data comemorativa tão relevante, para mostrar para você outras lojas, como eles lidam com essa questão da personalização, como eles são criativos na hora de personalizar o ambiente da loja virtual, entrando no clima mesmo, né? Em clima de inverno, tipo, bota lá uma lareira, festa junina. A gente tá em junho agora. Admirar que não tá aparecendo ali, por exemplo, personalizado para festa junina. Tá? Festa junina, normalmente eles colocam lá bastante xadrez, fogueira, bandeirinhas penduradas e tudo mais. Então são temas assim que chamam bastante atenção e fazem o público olhar com mais atenção. Tá? Tem coisas diferentes aqui, vamos ver o que tem de oferta aqui por ser um período de festa junina. Poxa, festa junina, frio, fico pensando, pinhão na chapa. Puxa, se eu tivesse um fogão daqueles tipo econômico, né, aquele que vai a lenha, vai que alguém tem esse interesse, né, aqui na minha região o pessoal usa bastante. Então, poxa, eu vi o tema, né, festa junina, lembrei, então é possível que tenha em oferta esse tipo de produto que me interessa, que é um fogão a lenha, um fogão do tipo econômico, por exemplo, tá? Mas o mais importante nisso tudo, e eu vou encerrar com isso aqui, se você tiver perguntas e considerações, aproveite para mandar ali no comentário. O mais importante nisso tudo, conforme você vai fazendo essas alterações, essas personalizações do teu ambiente, você vai realmente aumentando a frequência com que o público visita o teu site, isso é fato, mas no começo, até que a pessoa entenda a frequência com que você faz essas atualizações, você precisa avisar. Você precisa avisar. Eu acredito que não vai dar certo aqui agora, mas se você entrar agora no site da Ricardo Eletro, como vários outros sites também, a própria Viva Wines faz isso, né? A Cristiane, que tá online aqui com a gente, até para fazer uma propaganda do site da Cristiane, da loja dela, vivawines.com.br, para quem gosta de vinhos e tudo mais, né? Essa é a loja da Cristiane, que também acompanha a gente aqui ao vivo. Quando entra no site, aparece lá um espaço para você se cadastrar para receber novidades. Isso é bem interessante você ter na tua loja virtual. Não deve ser uma coisa muito inconveniente, que tipo, cada vez que entra na página, mostre. Normalmente a gente, quando monta alguma coisa desse tipo, a gente coloca um intervalo de tempo em que isso vai ser mostrado. Por exemplo, dentro de 48 horas eu não mostro de novo. Se a pessoa entrou, talvez ele informou já os seus dados, ou se não informou, mas daqui a 48 horas é que vai mostrar de novo, senão ele, cada vez que ele entra no site vai ficar mostrando, também fica um pouco inconveniente, mas isso se configura. É importante que você ofereça uma área para a pessoa que não é cliente ainda, mas visitou o teu site pela primeira vez, para ele deixar lá o nome dele e o e-mail. Só nome e e-mail, tá? Essa é uma dica que eu dou para você. Nunca colete mais do que o nome e o e-mail
da pessoa nessas condições. Algumas pessoas querem aproveitar para pegar data de nascimento, telefone. Se você pedir data de nascimento e telefone, e até a cidade onde mora, você vai perder assim, ó, 50% das inscrições ou mais, dependendo de quanto mais informação você pedir. Tá? Não peça nada mais do que o nome e o e-mail para ficar cadastrado lá e receber novidades. Mas muita gente acha, mas isso vai ser spam, eu não quero colocar. Coloca uma motivação para que ele faça isso. Né? Por exemplo, se você se cadastrar, você vai receber um cupom de desconto de 20% ou de R$20 para sua próxima compra, sua próxima compra. Então coloque um estímulo para isso, também é interessante. E esses contatos que você vai criando, né, que não são ainda clientes, porque nunca compraram na tua loja, mas já informaram o nome e o e-mail, junto com todo o teu cadastro de clientes já efetivo, cada vez que você faz uma alteração, você lança uma promoção nova, fez uma mudança interessante na loja, mudou o layout, ou adaptou para uma semana, por exemplo, da festa junina, né, semana de São João, e você tem promoções especiais e tudo mais, cada vez que você faz uma mudança assim, relevante, que você considera que pode ser interessante para o consumidor, e até para que ele vá vendo com que frequência você vai fazendo, dispara um e-mail para ele lá, avisando, faz uma arte bem bonitinha no e-mail, bem legal, né, dentro do tema, daquilo que você vai passar para ele, para que ele visualize isso. Você tem que convidar o teu cliente, o teu consumidor, ou potencial consumidor, a ver aquilo que você acabou de fazer. Não adianta você também preparar tudo lá legal, faz uma arte bem bonita, cria uma promoção, ou muda o visual para período de inverno, por exemplo, né? Tá super lindo o teu site, mas o consumidor já não é acostumado a entrar lá mesmo, né? Ele não sabe que você fez isso, então você não vai perceber essa diferença. Para você perceber realmente o resultado disso, você precisa fazer a divulgação. Você precisa convidar, então, pessoas para visitarem o site, e então eles vão começar a perceber com que frequência você faz essas alterações, e vai criando realmente uma rotina de estar visitando o seu site mais ou menos dentro dessa frequência. Loja virtual dinâmica, com alterações frequentes, ela parece ser bastante visitada. Quando você passa, isso é um efeito bastante interessante, quando você passa na frente de uma loja e vê um tumulto lá dentro, muita gente, isso te chama atenção, tá? Isso te chama atenção. Deve ter algum produto lá com preço assim imperdível, algum bom negócio lá. Então você é motivado a entrar. Quando você percebe que a loja é movimentada, frequentada. E quando você percebe que a loja está vazia, você vê que os vendedores estão lá debruçados no balcão, ávidos, né, esperando chegar o primeiro para ver, vão brigar entre eles para ver quem vai atender, você até fica meio desconcertado, até não sente muita vontade de entrar. E você sempre fica com aquela preocupação, poxa, mas por que essa loja... Isso não é um bom sinal. E numa loja virtual, a pessoa não tem como saber o volume de vendas da tua loja. Não tem. Uma das formas de saber por exemplo, se você mostra o estoque do teu produto, a quantidade em estoque do teu produto, uma das formas do consumidor saber se a tua loja tem credibilidade e vende, ele começa a olhar o mesmo produto e ver a alteração que tem no estoque. Sabia disso? Essa é uma das formas, porque o consumidor é muito esperto. Então ele está a fim de comprar determinado produto, mas, poxa, eu não quero ser o primeiro a comprar. Será que tem mais gente que compra? Tá? Aí você tem a ideia, eu normalmente dou a dica de que os lojistas que começam, né, não coloquem a quantidade, não disponibilizem o estoque, a quantidade em estoque dos produtos no site, não, tá? Isso tem como colocar, mas eu digo para os primeiros não colocarem. Ou para quem está começando agora, fazendo as primeiras vendas, não colocar. Porque as pessoas percebem. Ele entra 3, 4, 5 vezes durante um mês na página de um determinado produto e percebe que a quantidade que tem em estoque é exatamente a mesma, ou seja, esse produto não está vendendo. Por que não está vendendo? O pessoal não confia, poxa, eu não vou ser o primeiro, tá? Isso é uma dica bastante importante. Então toma cuidado com isso, tá? Na hora que você mostra o estoque. Lojas maiores, às vezes, já colocam, disponibilizam lá tantas unidades em estoque. Eu estou falando isso para você porque esse é um hábito que eu criei. Por exemplo, eu entro no site da Saraiva
E eu observo o quanto dos meus livros na internet está saindo. Eu entro no site da Amazon e eu vejo o quanto está movimentando. E quando eu vou comprar algum livro na Saraiva, eu compro bastante livros. Mas livro é uma coisa que é sempre uma caixinha de surpresas, né? Você olha o título, vê a resenha, mas você não tem a mínima ideia de se vai ser agradável a leitura ou não, se o assunto realmente vai ao ponto que você queria. Então, uma das coisas que eu percebo também, eu começo a monitorar durante algumas semanas o volume de estoque, que a Saraiva normalmente coloca quantas unidades restantes em estoque, e eu começo a verificar se essa quantidade varia bastante, né? Se ela aumenta, se ela diminui. Se ela aumenta, é porque está vendendo e eles estão repondo estoque. Se mantém sempre na mesma quantidade, poxa, então o pessoal não está comprando, né? Não compra muito, não é um best-seller. Então, isso indica a rotatividade da loja, tá? E a disposição dos produtos, a vitrine cada vez diferente, dá a impressão de que, poxa, aquele produto já não tem mais, né? Agora são outros que estão em promoção, né? Então, essa rotatividade que você faz, essas atualizações que você faz na vitrine, fazem com que o visitante tenha a impressão de que a loja é bastante frequentada. E quanto mais frequentada, poxa, é um bom sinal. Vou frequentar também, ou traz, de certa forma, alguma credibilidade. Vou comprar nessa loja, tá? Então, é bem importante mesmo que você trabalhe essa questão da atualização com uma frequência. Se você perguntar de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer alguma atualização no meu site, ou mudar as minhas ofertas, mudar os produtos em destaque, fazer uma alteração na vitrine, trocar os banners, eu diria para você que você não deve deixar passar uma semana sem fazer isso, tá? Eu diria que você não deve deixar passar mais de uma semana. Semanalmente, você deveria ter uma rotina de atualizações no site, tá? Colocando novos banners, né? Mudar as artes das promoções, mudar os produtos em promoção, não manter sempre os mesmos. Um produto que está muito tempo em promoção dá a impressão de que não presta, não sai, né? Um produto que está encalhado, tá? Então, você tem que mostrar que você está promovendo coisas boas. Os produtos que no instantinho, não, mas já vendeu o que tinha que vender, saiu da promoção já. Ou tipo assim, isso aqui é escasso, tem que aproveitar a promoção, porque semana que vem não vai ter mais. O próprio consumidor tem que entender essa sua rotina, né, o funcionamento dentro da sua loja, de como isso funciona. Ok? É uma pena, pessoal, que muita gente está assistindo no YouTube, e por isso acaba não participando com a gente aqui, não comentando, tá? Fica pouco interativo. Mas nós temos aí 122 pessoas assistindo pelo YouTube, e temos só 7 ou 8 aqui na ferramenta, no institutodoecommerce.com.br/webinar. Mas não tem problema, você já sabe, se você assistiu pelo YouTube, você já sabe que da próxima vez você pode acessar aqui pelo nosso sistema do webinar, para poder interagir um pouquinho mais. Se você tem uma pergunta, se você está participando com a gente ali no webinar, tem uma pergunta, algum comentário, aproveita e manda, enquanto eu estou finalizando aqui, até porque a voz não está tão boa, hoje eu não vou esticar demais o assunto, e o assunto realmente é isso aí, tá? A importância de você evitar a impressão, o efeito das prateleiras empoeiradas na sua loja virtual, né? Então, atenção na vitrine, atenção com as promoções, datas comemorativas, e também lembrar de avisar o público de que você fez alterações. O público tem que entender a frequência com que você faz as atualizações na loja, para que ele crie um hábito, né, que ele crie um hábito de tempos em tempos de estar acessando também o site para ver as novidades. Enquanto aguardo aqui mais comentários, um abração então para o Emerson, para a Érica também, um abraço para Cristiane, um abraço lá para o Anderson da Movie, que está montando a loja virtual, tá devagarzinho, tá com calma, mas vai ficar muito legal. Uma loja virtual de moda fitness, né? Novidades que vem por aí. Também tem a Michele também tá montando a sua nova loja, a Moon Hill.
também, daqui a alguns dias nós vamos ter novidades. Ah, tem a Furbo também. Ô, Adilson, um abraço para você, Adilson, para tua equipe toda, tá? O Adilson da Furbo Uniformes. A gente vai ter uma loja muito legal também na área de moda. É interessante como a gente está, como eu estou lançando nos próximos meses lojas de moda, tá? Realmente é um segmento que está crescendo bastante no mercado. A gente está tendo muito crescimento de lojas virtuais de moda, principalmente porque o pessoal está caprichando, está criando tabelas com medidas bem padronizadas, então está facilitando aí o processo de comprar roupas, né, à distância, roupas online e tudo mais. Bom, a Cristiane mencionou aqui Viva Wines, vinhos espumantes, né, www.vivawines.com.br.